Notícias fortes e importantes na área da economia e da política do mundo e do Brasil. Vamos começar com a notícia extremamente importante, que é a notícia da paz, né? Então, o Trump, claro, conseguiu, com seu poder, anunciar um processo de paz, de volta de paz, lá entre Israel e o Hamas, lá na Palestina, em Gaza, faixa de Gaza. Então, cessar-fogo entre Israel e Hamas, está aí a manchete do Estadão, e agora estamos encaminhando para a libertação de reféns. Daqui a pouco começam a pipocar as imagens dos primeiros reféns. Consta que tem ainda 20 reféns vivos, muitos morreram na mão desses cruéis terroristas, e essa é a primeira manchete. E a segunda, eles estão assinando, ao longo do dia de hoje, esse acordo de paz e cessar-fogo, né? Aí vem o processo da devolução dos reféns. É importante eu destacar aqui a fala do representante do Exército de Israel, né, o homem da guerra, que disse assim, enche a tela, Davi, vamos ler juntos, está na folha. Esta foi a primeira ocasião em que o Hamas foi submetido a uma pressão mais intensa para libertar os reféns do que Israel para suspender as operações militares. Foi mais importante soltar os reféns do que Israel suspender. Essa é a opinião do porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenzheim. Ok. Aí ele acrescenta, fica, porém, uma reflexão. Por que foi preciso tanto tempo e sofrimento para que se reconhecesse que a pressão deve ser equilibrada, firme e orientada à proteção das vidas contra terroristas, a favor da democracia e não a favor a cálculos políticos? Essa é uma reflexão que eu faço questão de destacar para os senhores, porque é uma pressão legítima em nome da paz e em nome da vida. Porque fosse o Benjamin Netanyahu, que é o premier de Israel, um frouxo, os sequestrados, os jovens sequestrados pelo Hamas lá em Israel, estariam servindo como escudo e como tema para a esquerda continuar fazendo o que eles fizeram, esse espetáculo dantesco em favor da morte, em favor da guerra. Sempre lembrando que ontem Lula, numa infelicidade que eu não imaginei que isso fosse acontecer, fez uma manifestação contra a paz. Claro que ele usou outras palavras, mas leiam com atenção. Vejam qual foi a intenção do Lula. Ele estava, entre aspas, não concordando com esse processo de paz que o Hamas concordou, com que o seu aliado terrorista Hamas concordou. Veja para onde foi endereçado, portanto, essa mensagem do representante, do porta-voz do exército israelense. Põe de novo, Davi. Vamos ao final do texto. Põe aí, Davi. Olha lá, pode encher a tela. Por quê? Por que foi preciso tanto tempo e sofrimento para que se reconhecesse que a pressão deve ser equilibrada, firme e orientada à proteção de vidas contra terroristas, a favor da democracia e não a cálculos políticos? Meu Deus do céu, até quando essa política rastaquera, cruel, nojenta, vai se servir de sangue de inocentes? Fica aí a posição do tempo e dinheiro. Mas hoje não é só isso que está acontecendo, temos coisas importantes. Ontem, a Câmara derrotou Lula, que queria aprovar uma MP, uma medida provisória do imposto. O Haddad, o Tachad, queria mais impostos para eles poderem gastar ainda mais. É um saco sem fundo. Mas a Câmara se levantou e derrotou Lula de uma maneira contundente contra essa MP da taxação e, como disse a Investe nessa manchete, impôs derrota ao governo Lula. Mas não é só isso. O governo, hoje, resolveu retaliar e vai cortar emendas dos parlamentares. E o mais importante é que o PT vai tentar continuar enganando o povo, criando um clima de nós contra ele e dos ricos contra os pobres. Isso nas redes sociais, nós já estamos aí alertando há muito tempo, para que na eleição do ano que vem ele coloque o povo mais pobre contra a classe média, principalmente. Então, é um embate entre ricos e pobres, entre aspas, porque quem é rico na concepção do PT? Porque na concepção do PT, ele quer ter uma grande massa de pobres ignorantes
para poder manobrar e continuar no poder. É contra isso que nós estamos nos levantando. E, de novo, repito, pior do que os corruptos são aqueles que os defendem. Para quem se indignar com o que eu estou dizendo, tenha esta frase, receba esta frase. Pior do que os corruptos são aqueles que os defendem. Por fim, temos mais uma informação. Desta vez, a Polícia Federal está em operação contra 66 indiciados pela CPMI do INSS, o roubo dos aposentados. E desta vez, o irmão do Lula não escapou. O Frei Chico foi indiciado, está na manchete do Metrópolis. Sindicato ligado ao irmão de Lula é alvo também de operação da PF. E mais, agentes da Polícia Federal envolvidas, veja essa outra manchete, na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito da roubança do INSS, agente da PF que escoltava lobista, ele servia de guarda-costas de lobista. Esse servidor movimentou 2,8 milhões do agente da PF que ele servia de guarda-costas. Mas não é nojento? Não é inaceitável uma situação dessa? Mas, por fim, como terceiro pano de fundo desse dia de notícias extravagantes, lá vem o Lula, de olho na eleição, no populismo rastaquera, sancionou nova tarifa social. Aí agora é a tarifa social da energia, ampliando o benefício para as pessoas que já recebem, que pagam menos energia. 60 milhões de pessoas pagam menos. E o restante da população paga para que esses 60 milhões paguem menos. O milagre não cai do céu. O maná não cai do céu. O governo tira de um lado para dar para outro e ficar no poder. Essa é a essência do populismo do Lula, lembrando que o PT, que a esquerda, está no mínimo, para dizer o mínimo, há 20 anos no poder. E aí eles continuam ainda dando bujão de gás, energia, porque o povo não consegue sair da pobreza durante os governos do PT. Por fim, as consequências disso estão na inflação, causada exatamente pela energia. Por falta de investimentos, a energia está com uma alta de 10% na tarifa. O IPCA, que é o índice de preços abertos, amplos, subiu 0,48% em setembro, puxado pela alta de 10% da tarifa de energia. Ou seja, a inflação continua subindo por falta de investimentos, por alto consumo, por estímulo ao consumo e por falta de oferta na base da sociedade brasileira, por parte da indústria, por parte do serviço. É isso que nós estamos vivenciando nesse país. Mas eu quero terminar sempre com a minha mensagem final. Uma mensagem que eu acho muito séria e contundente também, que é: o tempo é o senhor da razão. Vamos dar tempo ao tempo. A verdade aparecerá e a gente espera que a lucidez do povo brasileiro nos tire dessa encruzilhada. É a mensagem do Tempo e Dinheiro e vamos em frente.